criança! Seja bem-vindo para mais uma aula da nossa EBF, a nossa Escola Bíblica de Férias. E aí, vocês estão gostando desses dias? Está sendo muito legal, não é mesmo? Qual é o tema da nossa EBF, crianças? Vamos relembrar? Um coração que agrada a Deus. Amém? Como será que é um coração que agrada a Deus? Vocês lembram da historinha de ontem que a tia falou? Que o rei Saul desobedeceu a Deus, não foi? Um coração que agrada a Deus não é desobediente. É um coração obediente. Uma pessoa que faz a vontade de Deus. Você é essa criança? Ei? Quero ver, hein? Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Como sempre, vamos começar fazendo a nossa oração. E quem vai fazer a nossa oração hoje? O nosso convidado hoje é o Davi. Vamos orar junto com o Davi? Vamos fechar os nossos olhos e ouvir a oração. Senhor Jesus, obrigado por essa reunião, obrigado pela EBF, abençoe a tia Cátia, abençoe cada uma das crianças, abençoe cada um de nós, abençoe os irmãos da igreja, nos dê um coração que te agrada, em nome de Jesus, amém. Amém! Muito bem, Davi. O Senhor abençoe você. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, crianças. Hoje nós vamos começar fazendo aqui uma dinâmica, uma perguntinha para vocês. Olha só, aqui tem 2 embrulhos de presente. Olha que presentão, hein? Linda essa caixa, né? Deve ter um presentão aqui dentro. E esse outro presente aqui. O que será que tem aqui dentro, crianças? Mas se fosse você para escolher, qual desses 2 que você ia escolher? Esse grandão ou esse daqui que parece ser pequeno? Não sei. Eu acho que eu ia pegar esse daqui. E você? Com certeza a gente ia pegar esse daqui, né, crianças? Porque ele é mais bonito. Deve ter uma coisa bem grande aqui dentro, né? Olha, isso aqui tem a ver com a nossa historinha de hoje e com o versículo que nós vamos decorar ele agora. Nós vamos ler ele agora. O versículo de hoje, crianças, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Vamos ler junto comigo? Vocês podem pegar a sua Bíblia e está escrito assim, ó. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Crianças, o que será que quer dizer isso, tia? Que o homem, ele vê a aparência, né? O Senhor não vê como vê o homem, né? E o homem, ele vê a aparência. Como essa caixa, né? A gente olha por fora. Essa tá mais bonita, então eu vou querer essa. Ela é maior, eu vou querer essa. E às vezes a gente deixa de lado esse aqui que pode ter algo muito mais valioso, não é verdade? Então, crianças, isso aqui tem a ver com a nossa historinha de hoje. Mas vamos relembrar um pouco da nossa história? O que foi que aconteceu na historinha de ontem que a tia falou? Nós falamos que Deus deu uma ordem para o rei Saul, não foi? E ele obedeceu essa ordem? Ele não obedeceu. E Saul não cumpriu essa tarefa. Então, ele desobedeceu a Deus. Crianças, da mesma forma, né, que o rei Saul desobedeceu, nós também podemos desobedecer. Nós caímos muitas vezes nesse erro de desobedecer uma ordem de Deus. E ele não quer isso para nós. Então, se você sabe que você vai fazer algo de errado, né, não vai obedecer, está tentado a fazer algo errado, você vai fazer o quê? Pedir força para Deus. Deus, me ajuda a te obedecer por completo. Eu não quero desobedecer a ti, tá bom? E Deus vai ajudar você, eu tenho certeza. Amém? Então, crianças, quando Deus falou para Samuel, né, que o rei não seria mais o
rei Saul não seria mais o rei de Israel, ele ficou muito triste, crianças. Mesmo com toda aquela situação, ele chorou, ele ficou dias, a Bíblia diz que ele ficou dias chorando e orando por Saul, porque ele ficou muito triste com aquela situação. E Deus um dia falou para o profeta Samuel, está escrito aqui na Bíblia, eu falei para vocês. Você já lamentou demais o suficiente por Saul, Samuel. Pare de chorar por ele. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Olha, crianças, Deus deu uma nova ordem para o profeta Samuel. Vocês lembram que Deus falou que não queria mais que o rei Saul fosse rei de Israel porque ele desobedeceu? E ele falou, um novo rei, vai ficar no seu lugar. E Deus falou para o profeta Samuel, chega de chorar pelo Saul. Ele me desobedeceu, eu também não vou mais deixar que ele seja rei. Vá lá naquela cidade, de Belém, vai até a casa de Jessé e escolha um dos seus filhos que será o rei, o novo rei de Israel. E ele ia falar para ele, quando você chega lá eu vou te falar quem é o rei. Aí Deus falou para ele, pega um vaso com o azeite, com o óleo, que eles ungiam a cabeça das pessoas. Naquela época eles usavam um chifre, oco, que tivesse, que desse para colocar alguma coisa dentro. E aí eles colocavam o óleo dentro do chifre e jogava assim na cabeça da pessoa. Então, só o profeta poderia fazer isso. E quando ele fazia isso, significava que ele estava dando uma missão especial para aquela pessoa. Aquela pessoa estava sendo escolhida para fazer algo para Deus. Olha, que honra, crianças? Então, crianças, quando Deus deu essa ordem, para o profeta Samuel, ele ficou com medo, porque ele pensou assim, mas se eu for lá ungir outra pessoa, o rei Saul vai ficar sabendo e ele vai me matar, Deus. Aí Deus falou para ele, não, vai, leva um novilho com você, que era um bichinho assim para poder sacrificar. Como naquela época só o profeta poderia fazer sacrifícios, o profeta Samuel obedeceu, Obedecer sempre o melhor, crianças. Obedeceu a ordem de Deus e foi até a cidade, de Belém para fazer o sacrifício e para ungir um novo rei. Quando ele chegou lá, os anciões, as pessoas mais velhas da cidade, quando viu ele chegando, já ficaram todos com medo, pensando que era que ele estava indo levar alguma mensagem de Deus, de castigo, alguma coisa assim. Eles ficaram com medo. E Samuel falou, não, fiquem tranquilos, eu vim aqui somente para fazer um sacrifício. E aí Samuel convidou Jessé, convidou Jessé e os seus filhos. Jessé tinha 8 filhos. Então ele chamou eles para fazer o sacrifício e depois para almoçar junto com ele. E quando chegou lá, Samuel falou para Jessé, o que Deus tinha falado, que escolheria um dos seus filhos para ser rei, o novo rei de Israel. Crianças, quando Samuel viu os filhos de Jessé, o primeiro filho se chamava Eliá, era alto, forte, bonito. E aí quando Samuel olhou para ele assim, falou, certamente deve ser esse aí o escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. E sabe o que foi que Deus falou para Samuel? Esse versículo que nós acabamos de ler. Deus falou para ele. O homem, Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele, por mais que fosse bonito, mais forte, mais alto, o primeiro filho, o primogênito, ele não era escolhido para ser o rei. E aí Samuel falou, não é esse que Deus escolheu. E aí veio o outro, veio o segundo, o terceiro, o
quarto, quinto, sexto filho. E Samuel falava, não é esse que Deus escolheu. Até que veio o sétimo. Todos os filhos passaram e Deus falou para Samuel, não é esse que eu escolhi. E Samuel já estava intrigado, mas Deus falou que era entre os filhos de Jessé, né? Cadê então esse filho? Por que ele não escolheu nenhum deles? Aí Samuel perguntou para Jessé, por acaso tem mais algum filho? E ele falou, tem o mais novo. Ele está no campo cuidando das ovelhas. E aí Samuel falou, pois então chame ele, porque nós só vamos continuar a comer quando ele chegar. Jessé mandou um dos servos ir chamar ele, né? Quando chegou lá, era Davi. Davi cuidava das ovelhas, ele era pastor de ovelhas, crianças. Davi estava cuidando das ovelhas, ele amava fazer isso. Naquela época, o filho mais novo não era muito assim importante para algumas ocasiões na família, né? Era sempre o filho que nascia primeiro, o primogênito, que participava mais das coisas, dos negócios, e o filho menor cuidava de tarefas mais pesadas, né? Então, o pai dele não achou tão importante apresentar ele ali para o profeta Samuel. Mas Davi, crianças, ele amava Deus. Davi, ele estava sempre, por mais que ele estava ali ocupado, cuidando das ovelhas, Davi, ele louvava a Deus durante o seu dia. Ele tinha um instrumento chamado harpa. Vocês conhecem uma harpa? Era um instrumento de corda, né? Aí ele ficava assim tocando e louvando a Deus e glorificando a Deus. Deus se agradou disso, crianças. Deus viu que Davi era um homem bom. E quando Davi chegou lá, no profeta Samuel, logo Deus falou para Samuel, levanta-te e unge-o, porque esse é o escolhido para ser o rei de Israel. Olha, crianças, que honra! Davi foi escolhido, crianças. Como a tia falou, Davi era um menino bom. Ele tinha um coração bom, um coração que agradava a Deus. E isso foi o que chamou a atenção de Deus para Davi. Ele tinha um coração que agradava a Deus. E Samuel pegou e ungiu, né, a cabeça. Era um chifre que tinha um óleo. Aí ele derramava o óleo na cabeça de Davi e ele ungiu, né? E ele falou assim, eu te consagro o novo rei de Israel. Então, crianças, olha só que coisa mais maravilhosa, né? Davi foi escolhido para ser o rei de Israel, porque ele tinha um coração que agradava a Deus. E assim, crianças, da mesma forma que Davi, ele pôde ser escolhido por Deus, né? Não pela sua aparência, porque ele era o mais bonito, mais forte, de uma família rica, porque ele sabia fazer melhores coisas, porque não por isso, mas porque ele tinha um coração que agradava a Deus. Se você também tiver um coração que agrada a Deus, um coração obediente, um coração bom, Deus também vai escolher você para fazer coisas especiais para Ele. Deus ama as pessoas que têm um coração bom, que são agradáveis, que são obedientes, né? E Ele sempre tem planos bons para nós. Então, crianças, Davi, mesmo a Bíblia diz que depois que ele foi ungido, escolhido para ser o novo rei de Israel, mesmo assim, ele, depois que o profeta Samuel foi embora, ele voltou para o pasto para continuar cuidando das ovelhas do seu pai. Porque aquele ainda não era o momento certo para ele ser o rei. Ele foi escolhido, mas Deus ainda tinha muita coisa para fazer antes dele se tornar o rei, dele cuidar ali da cidade. Afinal de contas, Davi ainda era muito moço, né? Era um menino ainda. Então, ele pacientemente, humildemente, ele aceitou aquele presente de ser rei, mas aquilo não encheu o coração dele de orgulho, né? Como aconteceu com o rei Saul.
ele continuou sendo aquele menino bom, cuidando das ovelhas, louvando a Deus, agradecendo a Deus, tendo um viver que agradava a Deus. Amém? Então, crianças, que nós também possamos ter esse viver, né? Essa atitude de Davi. Né? Mesmo se nós fomos escolhidos por Deus, né? Nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, nós somos filhos de Deus. Então, assim, que nós possamos ser sempre humildes, ter o nosso coração sempre grato a Deus pela nossa vida, pela nossa casa, nossa família. Então, abre o seu coração para Jesus e faça uma oração pedindo para que Ele possa te ajudar a ser uma pessoa obediente, a ser uma pessoa que agrada o coração de Deus. Amém? E não se esqueçam, crianças, de decorar o versículo, tá bom? Como a tia falou, todos os dias tem um versículo para você memorizar. E quem memorizar o versículo aqui no último dia vai ganhar um prêmio. Então, vamos ler novamente aqui o nosso versículo? Ele está em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Não esquecem, hein, crianças? Quero ver todo mundo memorizando esses versículos. E aqui no último dia vamos fazer uma grande festa. Um beijo, fica com Deus e fiquem agora com a hora do louvor. Amém. Boa tarde, criançada! Vocês estão gostando aí da festa? Tá legal, né, André? Tá legal, né, Aninha? A gente está se divertindo muito. E hoje a gente vai continuar cantando uma canção sobre o rei Davi. A canção que eu vou cantar é sobre um conquistador. Sempre antes de lutar, consultava o Senhor. É o rei Davi de Israel. Se é Davi conquistador. Quando o jovem enfrentou o gigante filisteu, mas sozinho não lutou. Com Davi estava Deus. Assim Davi o derrotou, pois confiou só no Senhor. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Muitos povos conquistou e o seu reino expandiu. Deus assim o abençoou, pois ali a Deus serviu. A Deus então serei fiel, como Davi, rei de Israel. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Só vocês de casa. Mais alto, não tô ouvindo. Porque Ele me salvou. Mais uma vez. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor nos salvou e nos salva, viu, criançada? Vamos dar tchau. Junta aqui. Agora eu tô aqui com uma princesinha, a princesa Radassa, né, mamãe?